Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Amém? Já conseguiu reproduzir aqui? Filipenses, capítulo 3, verso 20. Amém? Diz assim, na NVI, a tradução talvez seja um pouquinho diferente da dos irmãos. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que nada... Não, desculpa, é 3:20. Não tem problema. Isso, muito bem. A nossa cidadania, na minha tradução está: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa pátria, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa nesse texto rapidinho. Olha aqui para mim. Primeiro, o texto nos diz que a nossa cidadania não é daqui. Nós não somos desse mundo. É por isso que a Bíblia nos ensina tantas vezes a não darmos tanto valor às coisas efêmeras e passageiras desse mundo, porque nós não somos daqui. A nossa cidadania está nos céus. A nossa pátria está nos céus. A nossa casa está nos céus. Alguns dos nossos irmãos que conhecemos e compartilhamos a vida e a fé por algum tempo já não estão mais aqui, já estão lá na casa deles, e um dia também nós iremos para lá. E essa é uma verdade que não pode nos escapar, porque dá-se a impressão que quando nós pregamos sobre o céu, parece que o pastor está jogando praga para os irmãos morrer, né? Fala aí, esse pastor já vai falar sobre o céu, ele deve estar com algum pressentimento que um de nós aqui vamos bater as bielas, né? E essa ideia que nós temos justamente é porque ficamos muito tempo como igreja de Jesus Cristo sem trazer ao nosso coração essa ideia que é fundamental para o cristianismo. A ideia, não somente a ideia e a fé, mas a ânsia. O texto nos diz que esperamos, no qual esperamos ansiosamente. E aí, se a gente fizer uma pergunta, quem é, sincero, não precisa responder, para nós mesmos, quem aqui, por exemplo, nessa última semana, esperou ansiosamente o Senhor nos chamar nas mansões celestiais? É poucos de nós. E talvez é uma falta que nós temos de pregar sobre esses princípios para o nosso coração. E não é uma fuga, é uma verdade e de uma riqueza inestimável que somente aqueles que têm Jesus podem ter. A fé inabalável de que por mais que tudo aqui não seja exatamente como nós queríamos, nós ainda temos um lugar que o Senhor está preparando para cada um de nós, e nós um dia estaremos lá. Essa é uma promessa firme e verdadeira que não podemos tirar do nosso coração, porque senão outras verdades
não fazem sentido para a vida cristã. E a vida cristã, a nossa fé, como está escrito em Hebreus, amém, irmãos? Não pode se ater apenas às coisas dessa vida, porque quem assim o faz é o mais miserável de todos os homens. O Senhor tem bênção para a minha vida, o Senhor tem bênção para a sua vida, o Senhor tem graça e prosperidade para você e para a sua família nesse tempo. Mas sobretudo, irmãos, o nosso paraíso não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui caminhando para que um dia nós cheguemos a colar nessa promessa que temos de um dia chegarmos na nossa pátria celestial. O texto fala sobre esperarmos ansiosamente, e que o nosso coração possa estar assim, ansioso sobre a vinda de Jesus Cristo. Se nós conversarmos com os irmãos mais velhos, com os crentes mais velhos, eles sempre vão falar sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Mas se nós conversarmos com os crentes mais novos, essas frases já não estão mais no vocabulário das igrejas, não estão mais sendo cantadas no meio dos hinos que brilham e que tem guitarras e que são maravilhosos, mas já tem sido esquecido de falar sobre o céu. Mas a realidade do céu, ela deve estar presente na vida de cada um de nós, não apenas dos nossos irmãos mais antigos, mas também na nossa igreja hoje. Essa fé, essa firmeza espiritual de sabermos que nós temos um lugar para ir, que o Senhor foi preparar, essa é uma verdade que deve ser preservada, intacta dentro dos nossos corações. Esses dias em casa, tive tempo de descansar, além de parar para recuperar, mas de orar e de ter tempos com Deus. Amém, irmãos? E num dia desses, no meio da tarde, eu tive um sonho incrível. E eu tenho dificuldade de sonhar. Todos os dias a Kátia acorda, fala: sonhei com isso, sonhei com aquilo. O que você sonhou? Eu falo assim: não sonhei com nada, eu não sonho. Se eu sonho, eu não me lembro, porque diz que todo mundo sonha, né? Mas então, se eu sonho, eu não lembro. Eu nunca sonho. Mas eu sonhei, e era um sonho tão lindo, irmã Dora. Era como se eu estivesse dentro de um barco, mas era um barco lindo. Não era feito de madeira, era feito, e eu estava como que na ponta do barco aqui, um barco enorme, mas eu não via ninguém no barco, mas eu ouvia muitas vozes de pessoas que estavam no barco, muitas vozes inclusive dos irmãos aqui da igreja, de familiares, pessoas que eu amo, e eu só olhava para frente, e aquele barco estava no mar, e eu vi uma terra, né, chegando, e aquele barco foi chegando, e quando chegou bem pertinho, aquele barco entrou um tanto na praia, e aí eu comecei a ver aquela cidade. Era uma cidade muito linda, eu não sei explicar para os irmãos como era, mas não era tão diferente das casas que nós temos, mas era muito bem organizada, muito lindo, muito bem feitinho, aquelas casas beirando a praia, e tinha ruas que entravam lá para dentro, mas não tinha ninguém naquelas casas, não tinha ninguém, tinha umas portinhas de loja, era muito lindo o lugar, mas não tinha ninguém lá. E eu perguntei, eu não via, mas eu perguntei, eu ouvia vozes, e eu falei assim: mas não mora ninguém nessa cidade. A gente chegou aqui, e alguém disse assim: essa cidade está preparada para quem está chegando nessas embarcações. E eu acordei, e eu pensei que talvez esse sonho fosse o Senhor me fazendo lembrar de que eu devia dizer à igreja, à nossa igreja, de que o Senhor preparou e tem preparado um lugar lindo para cada um de nós, e que todos nós estamos dentro desse barco. Às vezes bate os vendavais da escassez do dinheiro, bate os vendavais da saudade, os vendavais
da enfermidade, dos problemas de relacionamento entre familiares. Mas se nós não sairmos de dentro desse barco, mais dia ou menos dia, nós vamos nos ancorar nessa cidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa é uma esperança que não pode ser tirada de nós. Os crentes primitivos, eles eram perseguidos e muitos deles até mortos, mas eles não abriam mão, não podiam tirar, irmã Dora, podiam tirar deles a honra, podiam tirar deles o dinheiro, a família, a terra, a casa, mas não conseguiam tirar dele a esperança de ter a vida eterna. Se nós lermos em Atos dos Apóstolos, amém? A Bíblia fala que inclusive Paulo, antes de ser convertido, ele esteve junto com um grupo de pessoas que perseguiam um homem chamado Estevão, um grande pregador do Evangelho. Alguns dizem inclusive que Estevão é o escritor da carta aos Hebreus. E a Bíblia fala, Rogério, que aqueles irmãos que eram contra, ou melhor, aquelas pessoas, os soldados romanos que eram contra a pregação do Evangelho, cercaram aquele irmão e começaram a apedrejá-lo. E ele era um pregador do Evangelho. E a Bíblia fala que enquanto apedrejavam ele, irmã Dora, quem estava de fora vendo, devia ser uma lástima ver aquele homem recebendo pedradas de todos os lados, pedradas mesmo, não é em linguagem figurada, não. A Bíblia fala que Estevão, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo assentado ao lado de Deus, olhando e esperando Estevão chegar nas mansões celestiais. E essa deve ser a nossa alegria. Dias atrás o pastor Jonathan estava aqui e ele contou que às vezes nós vemos pessoas passando pelas mesmas situações, mas reagindo de forma diferente, por conta da fé. Quantas pessoas que às vezes perdem alguém por conta da morte e ficam desesperados, mas aqueles que têm a fé em Jesus Cristo sabem que quando nós perdemos alguém aqui, ou perdemos alguém aqui, essa perda não é eterna. Podemos ter no máximo um pouquinho de saudade, porque logo mais nós nos encontraremos com esses irmãos amados nos céus, na glória eterna. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, amém, irmãos? Eu tenho uns minutinhos ainda, viu? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele proclama aos Filipenses que eles não são cidadãos da terra, mas eles são cidadãos dos céus. E eu queria vir hoje aqui falar para você humildemente, como seu pastor, você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Porque você nasceu aqui nesse país, te emprestaram um título, que esse ano você pode até votar, mas aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu, onde nós estaremos para sempre. Eu vou até votar, mas o meu coração não está apreendido e aprisionado nas políticas e nas coisas dessa terra, porque a minha esperança está ligada ao meu Senhor, da onde de fato está a minha cidadania. Eles são equipados, esses irmãos, eles são equipados a serem cidadãos celestes. O texto nos diz, pode colocar de novo, Léo, você consegue? 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, por favor. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O Senhor já está trabalhando em nós, e até aquele dia Ele vai transformar, irmão José, a nossa vida, o nosso corpo, quem nós somos, para estarmos preparados para vivermos na eternidade com Ele. Nós não seremos mais como nós somos aqui, corruptíveis, com dores.
A irmã Soninha, ontem ela foi pegar um coco, jogaram o coco lá de cima. O coco bateu no dedo dela. Está com o dedo roxo. Mas lá no céu, nós não teremos mais dores, porque o nosso corpo será glorificado como o corpo da glória de Cristo Jesus. Se você tem uma doença, se você tem algum defeito, lá no céu você não terá mais. Nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. E esse texto nos mostra que o Senhor está nos preparando. Cada situação que o Senhor nos permite passar, é o Senhor nos preparando para vivermos na eternidade com Ele. Um lugar de glória, um lugar de louvor, onde todos nós estamos sendo preparados para louvá-lo, para engrandecê-lo, para adorá-lo para todo sempre. A Bíblia diz, quando João teve uma visão do céu, a Bíblia diz, irmã Dora, que miríades e miríades de anjos, juntamente com os santos, cantavam e proclamavam: glórias a Deus nas alturas. Santo, santo é o Cordeiro de Deus para sempre. Eu não sei exatamente qual será a nossa prática diária no céu, mas uma coisa que faremos lá é adorar ao Senhor. Por isso que nós precisamos aprender a adorá-lo aqui. Quem não gosta de adorar a Deus não está preparado para ir para o céu. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não está se deixando ser preparado para ir para lá. Tem gente que hoje, eu amo o céu. Vamos lá na igreja cantar. Não gosto disso não. Você vai fazer o que no céu? Para que você vai para o céu? No céu nós vamos adorar o Criador. Tem gente que só gosta de funk, churrasco, bagunça. Lá no céu não tem essas coisas. Que o nosso coração seja santificado no Senhor e preparado a cada dia para estarmos preparados para irmos para o céu, irmãos. O céu é um lugar de alegria, mas uma alegria santa, uma alegria bendita. Tem crente também que exagera na felicidade, mas por outro lado tem crente que exagera na tristeza também. O céu não é um lugar de tristeza. Tem gente que foi batizado, eu acho que não foi batizado na água, foi no vinagre, tem uma cara azeda o tempo inteiro. Irmãos, problema nós temos mesmo, irmão. Se você conhecer alguém que não tem problema, você me avisa, para eu nem passar perto dessa pessoa, porque eventualmente eu vou levar problema para ela. E você também, não conversa mais com ela, deixa ela quieta, pelo amor de Deus. Porque com certeza, se você se aproximar dela, você vai levar problema para ela. Deixa ela bem lá, enfim. Estou brincando porque não tem ninguém, irmãos. Não se iluda. Tem gente que pensa, como eu sofro. Aquela pessoa lá, tá vendo lá, ó, o seu Toninho, nossa, a vida dele não tem problema. É porque você não está lá dentro da casa dele. Sabe aquela ideia de que a grama do outro é mais verde? Todos nós temos problemas na casa, nos relacionamentos. A nossa vida, nós somos seres humanos, cheios de limitações, de dores, de fraquezas, dores sentimentais, dores de história, de pessoas que fizeram maldade para a gente, dores de frustrações, que nossa, eu achei que ia ser tanta coisa, não virei nada, né? E tantas dores. A vida é isso, mas se nós aprendermos a olhar a vida com carinho, com amor de Deus e com a esperança de que nós viveremos a eternidade com Ele, irmãos, o nosso coração se transforma. Às vezes uma pessoa ricona lá, cheia das suas riquezas, passa perto de você e fala assim, puxa, que inveja que eu tenho, eu queria ser feliz como essa pessoa é. Como eu queria ser feliz como esse crente é. Alegria do Senhor, alegria de poder viver todos os dias buscando o Senhor, indo na casa do Senhor. Como é bonito. Às vezes eu passo na rua, principalmente em dias que a gente não está na igreja, a gente vê alguns irmãos indo para a igreja, com
com a Bíblia, indo orar, indo buscar a Deus. Não é? Quem não tem essa alegria fica até com raiva, viu, irmã? Vai lá, fica aí, é amargo. Ele precisa de Jesus também. É verdade, porque a pessoa às vezes acha, poxa, eu que estou aqui nesse carrão, eu que tenho tanto dinheiro, não tenho tanta alegria, agora esse irmãozinho vai de bicicleta lá, com alegria. Mas é a alegria do Senhor, é a alegria da presença do Espírito Santo, é a alegria da promessa, de que ainda que nada que dê certo, nós temos uma pátria nos esperando para vivermos a eternidade com Deus. O Senhor está nos preparando, o Senhor está preparando cada um de nós para vivermos essa eternidade com Ele. Em Mateus capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz, você consegue colocar alguns versículos aí, eu já vou terminar. Mateus capítulo 5, verso 12, apenas para que nós possamos fundamentar essa questão do céu. Olha a palavra de Jesus dizendo: regozijai-vos e exultai, fiquem contentes, não seja o irmão do vinagre. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que alegria, que bom, que maravilha vivermos com pessoas que têm a fé que alcança essa promessa. Tem pessoas que falam, no céu, até chegar lá. Mas quando nós temos uma visão de que o céu é o nosso lugar, irmãos, nosso coração se enche de alegria. Sabe? Às vezes você está cansado lá na sua casa, fala, puxa, eu faço tanto pelos meus filhos, mas parece que eles não reconhecem. Mas aí o seu coração no mesmo momento se enche de alegria, fala, eu sei que eu tenho um galardão no céu. Às vezes você luta e labuta, fala, poxa, as pessoas não reconhecem quem eu sou. Porque a vida é assim, irmãos. Você pode acertar 1000 vezes. Uma vez que você errar, vou pegar essa vez e nunca mais esquece. Depois de 20 anos, você vai lá, tá na rodinha e fala, você está vendo? Olha, melhorei, servi ao Senhor agora, conquistei, fez isso. Aí lá em 1900, esqueci o que você fez não. Vai endemoniado, sai para lá. Tem esses espírito de porco. Mas irmãos, nós devemos colocar a nossa alegria nas promessas dos céus. Eu quero ir para o céu. Eu quero aprender todos os dias, olhar para o céu e desejar o céu. Não é fuga, é uma esperança que nós temos de vida eterna. Em 1 Pedro 1,3 a Bíblia diz que nós fomos gerados, irmã Dora, para uma viva esperança da glória eterna. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça gerar dentro do seu coração nessa noite, e alimente dentro do seu coração essa noite esse desejo, esse anelo pelo céu, para nós nos encontrarmos com irmãos amados e queridos, a irmã Sandra, o pastor Nelson, irmãos que nos ensinaram a fé, mas que já foram, mas que um dia nós temos a esperança de nos encontrarmos com eles. Os meus vovós, a minha vovó, o meu vovô, que me ensinaram a fé, um dia eu sei que estarei com eles. E é essa alegria que nós temos quando olhamos para o céu, porque o céu, irmã Diva, ele pode ser 3 coisas para a gente. Primeira, é o nosso refúgio. O céu é o nosso refúgio, onde refugiamos a nossa alma e os nossos pensamentos nos momentos de grandes dificuldades da vida. Nós nos lembramos do céu, da esperança que temos em Jesus Cristo. Pela forma que esse mundo aqui funciona, e a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, a forma que esse mundo funciona, nós não podemos esperar outra coisa senão desaventurança, sofrimento, dificuldades, perseguição, dor. Mas quando nós lembramos do céu, o céu é um lugar de descanso eterno para as nossas almas. Em Miqueias 2:10 a Bíblia diz que o nosso lugar de descanso não é aqui. Em
Em Hebreus 4:9 diz: portanto, ainda resta um descanso para o povo de Deus, que é o céu. O céu não é apenas o nosso refúgio, mas o céu também é a nossa esperança. E por último, o céu, além de ser a nossa esperança, devemos anelar o céu. Não é fraqueza, não é fuga, é bênção. É um presente que o Senhor Jesus nos deu. E quando nós lemos o texto da ceia, nós vamos ler daqui a pouco, o apóstolo Paulo nos ensina assim: olha, vocês façam isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele venha fazer o quê? Nos buscar. O céu também é a nossa casa. Como esse sonho que eu tive, irmã Dora, o Senhor está preparando um lugar lá para a gente. Eu imagino no meu sonho que esse barco é a nossa igreja. Porque no sonho eu não vi ninguém, mas eu podia ouvir vozes familiares, que era a voz dos irmãos aqui da igreja. Sabe quando a gente está junto no almoço aqui, aquela conversinha? É assim que eu ouvia. E nós estamos indo para um lugar. A minha oração é que o Senhor prepare, irmã Dora, um cantinho lá no céu, para que todos nós possamos estar juntos um dia. Hoje todos nós estamos aqui firmes e fortes, e irmãos, profetizo bênção sobre vocês, mas provavelmente daqui 150 anos nenhum de nós mais estaremos aqui. Então não há por que nós nos iludirmos. O certo é que nós estaremos por toda a eternidade no céu. Não percamos esta verdade de vista. Eu quero me encontrar com pessoas amadas no céu. Daqui 150, eu coloquei bem em cima para os irmãos não ficarem assustados, né? Daqui 150 anos o mineiro não vai estar mais aqui, não. Eu quero viver a eternidade com vocês, meus irmãos. Que nosso coração esteja nessa esperança em Cristo. Nós somos estrangeiros aqui. Para terminar, ô Léo, você coloca mais um versículo para a gente? João, capítulo 14, e verso 2. João, verso 14, melhor, capítulo 14 e verso de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. É Jesus falando. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, Ele foi ao céu, irmã Dora, preparar um lugar para a gente. Eu creio que por meio de um sonho o Senhor me deu a oportunidade de ver um lugarzinho onde nós vamos ficar lá, que o Senhor está preparando para todos nós. Muitas são as aflições de um justo nessa terra, mas o Senhor nos levará de todas e nos dá a oportunidade de chegarmos lá. Se nós não tivermos essa fé, irmãos, a conta não fecha aqui. A conta dessa vida não fecha se nós não tivermos a esperança da vida eterna, irmã Diva. Os mais inteligentes mentes do mundo, os grandes filósofos, ficam tentando achar a razão da vida. A razão da vida é ter esperança eterna em Jesus. Nunca houve na história da humanidade nenhuma mensagem mais poderosa do que essa. Mentes brilhantes passaram por esse mundo. Alexandre o Grande, grandes homens, pensadores extraordinários, mas nenhum deles conseguiu deixar uma mensagem mais espetacular do que a mensagem de Jesus. Quando ele abria a boca e dizia àqueles que o seguiam:
Ele dizia a eles: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta mensagem rasgou a história e chegou até aqui. Essa mensagem foi perseguida por déspotas, por nações. Essa mensagem foi, durante a história, perseguida por todos os tipos de tiranos. Mas cada vez que essa mensagem era perseguida, ela mais encontrava eco no coração dos homens. Porque todos nós sabemos do íntimo do nosso coração que o Senhor nos deixou plantado dentro de nós e mandou orar a eternidade. É por isso que até hoje, com a internet, com os avanços, com tudo que estão falando aí, metaverso, não sei nem o que é isso, mas diz que estão falando tanta coisa, irmã Diva. Sabe qual que é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido e mais lido dos dias de hoje em que nós vivemos, porque não há em nenhum outro lugar uma mensagem tão linda e tão poderosa quanto a mensagem da cruz, que nos dá esperança de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque podem roubar tudo de nós. Pode vir um dia a doença e roubar a nossa saúde. Pode vir um dia o ladrão e roubar nossas riquezas. Pode vir um dia um perseguidor, um tirano e roubar a nossa paz, roubar as nossas terras, roubar a nossa liberdade. Pode acontecer, como aconteceu com os meus avós há 100 anos atrás, onde homens tiranos perseguiram e eles precisaram vir embora, fugidos das suas terras para aqui viverem na Varpa. Isso pode acontecer conosco também. Podem arrancar tudo de nós, mas ninguém, nem Satanás é capaz de tirar a fé que nós temos na tua palavra. As circunstâncias podem dizer para a gente que não, ó Deus, mas a nossa fé será inabalável no Senhor. Nós continuaremos dizendo aos quatro cantos da terra que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por mais que por um tempo ou outro os nossos filhos possam escolher, conhecer uma coisa ou outra, mas nós temos a convicção de que nós, os nossos filhos, são selados pelo Espírito Santo, e um dia todos nós nos adentraremos nas mansões celestiais, por meio da cruz de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu rogo e profetizo toda sorte de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Mas pode ser que algumas das vontades dos meus irmãos não venham se realizar nesta vida. Pode ser. Mas que isso não seja o suficiente para trazer amargura aos meus irmãos, mas que eles possam colocar a alegria das suas vidas na salvação que o Senhor dá, e na esperança de uma vida eterna que temos com Deus. Nós oramos por aqueles nossos irmãos que têm passado dificuldades e tribulações na fé, que por conta de falsos profetas, por conta de tantas outras coisas, se desanimaram da fé, mas que o Teu Espírito Santo possa abençoá-los e trazê-los de volta à consciência da salvação